Graça e paz, que Deus mais uma vez nos abençoe e nos assista nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 6, e nós vamos hoje conversar sobre a história desse homem, desse servo de Deus chamado Gideão. Juízes capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família era a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Amém? Que texto maravilhoso, que chamado intrigante esse chamado de Gideão. Até porque quando nós analisamos esse contexto da vida de Gideão, Israel estava vivendo uma situação limite, extrema, sem esperança de dias melhores. Os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Deus, e por isso Deus entregou completamente o povo dele nas mãos dos seus inimigos, de vários inimigos, especialmente os midianitas e os amalequitas também, que aproveitavam a carona dos midianitas e atacavam também o povo de Israel. E isso estava durando um período aproximado aí de 7 longos anos. Eu fico imaginando a gente num contexto como esse, porque hoje nós estamos aqui aflitos, né,
num contexto de reclusão social, nós temos que ficar reclusos em casa, restritos dentro do nosso lar, muitos já estão aflitos, pensando no dia de amanhã, e isso porque nós não completamos nem um ano ainda. Aí você pode imaginar 7 longos anos, onde uma nação inteira era assolada, perseguida e duramente castigada pelos seus inimigos. E durante todo esse tempo, todo o Israel ia produzindo os seus mantimentos e os midianitas iam lá e roubavam tudo. Os amalequitas faziam a mesma coisa. E os povos do Oriente executavam a mesma situação, destruíam os lares, destruíam as plantações, arrasavam tudo em Israel, de maneira que eles não sabiam mais o que fazer. A nação ficava sem alimento, sem rebanho, sem os frutos da terra. Tudo era destruído ou era confiscado pelos inimigos. A Bíblia diz que os inimigos vinham sobre Israel como gafanhotos. Esses dias eu estava vendo a reportagem que estava vindo aí uma nuvem de gafanhotos, o pessoal ficou bem preocupado. E você imagina as pessoas chegando em Israel como gafanhotos. Eram muitos deles. E chegavam inesperadamente, de maneira que eles não podiam se preparar, se precaver do inimigo que estava à espreita, a qualquer momento chegava. O lavrador estava na roça, cuidando da sua terra, já com um saco de feijão nas costas, e de repente o inimigo chegava e pegava aquilo. Estava desta maneira em Israel. A Bíblia diz que esses inimigos chegavam em multidão, de maneira que eles não tinham como resistir. Quando a gente olha o capítulo 6 aí, por exemplo, versículo 4, diz assim: contra eles se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, tudo. Fazia uma limpa geral. Quando a gente olha essa situação e imagina o cenário caótico em Israel nesse tempo, é de chorar, irmãos. É de desesperar. Você imagina um pai de família naquele contexto. A pessoa produziu, plantou, regou a terra, depois de meses de trabalho duro, quando ele vai colher, o inimigo vai lá e confisca tudo. O óbvio aconteceu. Israel ficou pobre, paupérrimo. Os israelitas clamaram ao Senhor diante desse desespero total. Sempre que o sapato aperta no pé, é a hora de nós buscarmos a Deus. Até que se diz: eis-me aqui. E olha que na hora que aperta mesmo, até aqueles que se dizem a Deus, clamam a Deus. Porque uma coisa é quando você está com fartura em casa, uma coisa é quando você tem um emprego que te dá um retorno financeiro, uma coisa é quando você está bem envolto com esses recursos. Outra coisa é quando o azeite começa a faltar, quando o arroz abaixa na vasilha. Aí, meu amigo, nessa hora, aquele feijão que você não gostava, que é o mais barato, ele fica gostoso. Aquele arroz de terceira, que você nem ouve mais, hoje acho que ninguém vende mais arroz de terceira, né? Antigamente tinha arroz de terceira. Arroz de terceira quebrado, acho que era o caco do caco dos arroz. E a gente comprava aquilo. Não estava vivendo na condição dos amalequitas, dos israelitas, atacados pelos amalequitas e pelos midianitas. Mas o fato é que aquilo é muito ruim.
aquele pão duro, que você tinha que colocar um óleo dele ali para comer, até isso em Israel começou a faltar. E nesse momento, com a corda no pescoço, eles voltaram para Deus. E quando Israel clamou a Deus, quando o povo começou a buscar a Deus, quando eles se voltaram para Deus, quando eles lembraram que existia um Deus, que podiam a Ele recorrer, batata. Deus ouviu. Deus ouviu a oração desse povo. Deus ouviu o clamor. Deus enviou um profeta, um homem de Deus, para dizer para ele, para dar um recado a Israel, para lembrar o que aconteceu em Israel. E o profeta de Deus, que Deus levantou, ele se aproximou do povo. Capítulo 6, versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Aí Deus começa a lembrar a Israel o que eles tinham esquecido, a história bela, a história maravilhosa, quando Deus tirou o povo dele lá do Egito com mão forte e poderosa. Eu que tirei vocês lá do Egito, livrei das mãos dos egípcios. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, versículo 10. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deus disse tudo isso para eles. Foi eu quem trouxe vocês até aqui. Sou eu quem sou Deus da sua vida. Entretanto, olha o texto no final termina: contudo, não destes ouvidos à minha voz. Mesmo com toda essa manifestação de Deus, mesmo com todo esse poder de Deus exercido ao longo da história, desde o Egito, desde a saída do Egito, desde a passagem pelo deserto durante os 40 anos, quando Deus preservou o seu povo, de dia a nuvem cobriu o seu povo, à noite a coluna de fogo guiava o seu povo. Mesmo com tudo isso, mesmo chegando, atravessando o Rio Jordão, novamente sob a liderança de Josué, enfrentando a nação de Jericó, derrotando, vendo aquelas muralhas, mesmo diante de tudo isso, a descendência do povo de Israel não ouviu a voz de Deus. O negócio é o seguinte, irmãos: com os midianitas, como eles haviam roubado tudo, não tinha mais nada em Israel. Gideão, que é o caso nosso aqui dessa noite, Gideão pegou o trigo e levou o trigo para malhar no lagar. E é interessante notar isso, porque o lagar não é lugar de malhar trigo. Quem conhece um pouco da história e da realidade da plantação vai entender que o lugar de malhar o trigo é na eira, um lugar aberto, um terreno bem firme, onde você possa malhar esse tipo de produto, no caso trigo, feijão, milho. Mas aonde é que Gideão está? Ele está no lagar. O lagar é o lugar onde a gente amassa a uva. É o lugar onde faz a prensa de frutas para deixar ela como passas. E por que ele está ali? Ele está ali porque está com medo. Ele está ali porque ele está amedrontado, com medo de perder o que ele havia colhido. A situação estava tão difícil, a situação estava tão negra, que para enganar os inimigos, Gideão debulhava milho, trigo no lugar onde amassava as uvas. Era mais ou menos o seguinte: era a mesma coisa, mas nesse contexto aqui, era mais ou menos
você colocar rótulo de sal no pote de açúcar para enganar as formigas. Ou seja, isso não adianta nada. Ele podia fugir dos midianitas aonde ele quisesse. Esses inimigos iam encontrar ele de qualquer jeito. Mas o desespero era tão grande, a crise era tão grande, que ali estava Gideão. E ali, naquele contexto, fugindo, amedrontado, revoltado, Deus encontra com ele. E Deus também encontra com a gente, comigo, com você. Deus encontra com você nesses lugares, muitas vezes, onde a gente está tentando se esconder, onde a gente está tentando se esquivar da realidade. É lá onde Deus nos encontra. Foi assim com Jonas. Lembra? Quando Jonas fugiu, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele foi lá para dentro daquele navio. E aí o texto diz que ele arrumou um cantinho lá no porão. E ele dormiu, aquele sono de roncar. Mas ele sabia que aquilo não era o caminho dele. Ele estava com medo de enfrentar a realidade. Ele não queria encontrar com os ninivitas, que era o objetivo de Deus para a vida dele. Então, naquele contexto de pavor, de medo, de horror, de traumas, Deus vai ali confrontar Gideão com os seus traumas, com os seus medos. E o anjo do Senhor saudou a Gideão, esse homem que está escondendo, está se escondendo, está se esquivando da realidade. O anjo do Senhor vai até ele e olha como o anjo diz para ele nesse primeiro momento. A primeira fala do anjo: o Senhor é contigo, homem valente. Interessante isso, muito interessante, porque Deus se revela a um medroso e diz que ele é corajoso. Deus se revela a um homem pequeno e diz que ele é grande. E Deus se revela a mim e a você nesta noite e diz, mesmo que você se sinta um fracassado, Ele te faz grandioso na sua presença. Deus pode fazer isso na sua vida. Mas bastou essa palavra do anjo de Deus a Gideão, que aí ele começou a desabafar. Ele até então não tinha entendido quem é que estava perto dele. E ao invés dele responder positivamente aquela palavra de ânimo, né? Você está lá, um Zé Ninguém, e ele diz assim, você é um homem valente, um homem valoroso. Aí olha só o que ele diz: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, ele começa a reclamar de Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão era um homem revoltado, amados. Gideão era um homem que guardava rancor, amargura no coração, porque ao longo desses 7 anos de vida que ele estava vivendo nesses últimos anos, ele começou a perceber o fracasso da sua própria vida, da sua história, a minguação da sua própria descendência. Contudo, mesmo diante de uma palavra forte, de uma palavra encorajadora, ele começa a reclamar de Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu estou aqui humilhado, tendo que malhar o trigo no lugar onde se amassa a uva, para fugir dos midianitas. E ele começou a questionar o anjo e dizer que Deus desamparou o seu povo. Assim também às vezes acontece conosco, irmãos. Às vezes Deus chega para tratar conosco e ele começa a reclamar, não, porque a vida está muito difícil. A gente não sabe o que é. O povo estava clamando e Deus veio até ele. Tinha muitas pessoas clamando em Israel. O povo clamou. O texto diz aí
clamou a Deus, mas Deus foi até ele. E Deus está vindo, esse está indo de Deus, esse ir de Deus até Gideão, é um ir constante. Deus está indo e vindo até nós o tempo todo. A grande questão é que às vezes nós não sabemos o que nós queremos. Lembra daquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda? É uma situação assim parecida. Jesus foi lá no tanque de Betesda, aquele lugar onde o pessoal tinha lá um ditado popular, que o pessoal dizia que o anjo do Senhor sacudia. Não tinha anjo nenhum que sacudia água nenhuma. Aquilo foi uma invenção. Ele dizia que tinha um anjo que sacudia a água de vez em quando, e quando então aquela pessoa que pulasse primeiro na água era liberta do mal. Aí Jesus chega lá e pergunta assim para ele: você quer ser curado? Você está num lugar daquele ali, paralítico, 30 e tantos anos, acho que há 38 anos, um negócio assim. E aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele ao invés de dizer assim: sim, Senhor, eu quero ser curado. Não, olha só, Senhor, eu estou aqui esse tempo todo aqui, e quando eu levanto para ir, aí passam as pessoas na minha frente e pulam antes de mim. Quer dizer, ele, ao invés de responder objetivamente, ele joga a culpa nos companheiros dele. Na verdade, eles não são companheiros, são competidores. Às vezes, o Senhor se revela a nós, assim como se revelou a Gideão, assim como se revelou aquele homem, aquele paralítico lá, e nós não sabemos responder ao chamado, à vocação de Deus. É preciso que nós aprendamos a atender à vocação, ao chamado, à voz de Deus para as nossas vidas. O anjo do Senhor então olhou para Gideão novamente e disse para ele: já que você está tão revoltado assim, já que você está cheio de si, olha só o que diz aí: vai nessa tua força, versículo 14, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Deus não faz questão de dar atenção para os queixumes de Gideão. O anjo nem se importa com aquele queixume dele, que ouve aquelas coisas todas e tal, porque também eu estou chateado com Deus porque deixou tudo acontecer, aquela coisa toda que a gente fica também, não é? Por que está acontecendo tudo isso? Talvez muitas pessoas estão em casa assim também. Por que Deus deixou acontecer essa pandemia? E às vezes Deus se revela à pessoa, a mim, a você, como pode estar se revelando nessa noite. E a pergunta nossa, ao invés de ser uma pergunta, é um questionamento a Deus. Por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que eu tenho que ficar aprisionado na minha casa? E a resposta de Deus a Gideão é contundente, ela é peremptoriamente certeira no seu coração: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é o seguinte: você está revoltado, mas você não toma nenhuma atitude. Isso sempre acontece conosco. É uma regra quase que sem exceção. Quando alguma coisa nos acontece, nós tendemos a jogar a culpa em Deus, nos outros, ou até às vezes em ambos, né? Em Deus e em todo mundo, e a culpa nunca é nossa. Gideão foi confrontado no seu erro, no seu fracasso. Era fácil culpar a Deus, era fácil culpar as outras pessoas, mas e ele? O que ele estava fazendo? Gideão ficou assustado com a resposta do anjo. Com essa resposta: vai nessa tua força, vai você, faça a sua parte. O que você está fazendo?
E quando o anjo deu essa resposta para ele, ele se assustou e disse assim: ai, meu Senhor, com que livrareis a Israel? Versículo 15, ó. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Aí ele começa a ver as limitações. E eu, o menor na casa de meu pai, eu sou caçula. Antigamente tinha uma adagem popular que o caçula é o último que fala e o primeiro que apanha. Alguns lugares são assim. Eu sei que outros lugares não são assim. Mas Gideão, ele se viu assim. Minha família é mais pobre. Os argumentos de Gideão eram argumentos fortes. A família dele, de fato, era a família mais pobre da tribo. Ou seja, ele não tinha recursos para armar um exército e enfrentar os midianitas de qualquer maneira. Gideão era o caçula da família. Eu sou o menor da minha casa, ele diz. Se ele fosse, é como se dissesse assim, se eu fosse o primogênito, porque o primogênito, todas as decisões da casa, o pai trata primeiro com o primogênito. Eu sou caçula. Afinal de contas, o que vai valer a minha palavra? Eu não tenho nem voz nem vez na minha casa. E Deus entende até essas nossas razões, a razão de Gideão. Embora, amados, é bom fazer aqui uma observação. Deus, quando escolhe alguém, Ele sempre capacita essa pessoa para fazer a sua obra. De todos os israelitas que estavam clamando a Deus, Deus foi lá e escolheu justamente quem? O menor, o mais fraco, o que não tinha nenhuma capacidade em si próprio para enfrentar os poderosos midianitas. Deus sempre sabe o que faz e há uma razão para essa escolha. Veja, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É evidente que Deus tinha que buscar alguém insignificante, alguém que não tinha força, alguém que não tinha condições nenhuma, alguém que se encontrava numa situação de rejeição, alguém que estava ali revoltado mesmo. Mas esta condição humana, esta insignificância humana, ela é perfeita para o agir de Deus, porque quando nós não conseguimos agir, Deus age em nossas vidas. Amém. É evidente, amados, que se Deus escolhesse um homem forte, um guerreiro em Israel, ao final do cabo dessa batalha, Deus dando a vitória, quem é que ia se gloriar? Foi porque, afinal de contas, eu era do grupo da elite, eu era atirador de primeira, eu era general em Israel. Não quero esse. Eu quero alguém que não vale nada aí no meio. Eu quero um desses medrosos aí. Porque assim como Gideão, tinha outros também medrosos assim, então escolheu uma figura. Gideão é uma figura. É uma figura que representa a mim, representa a você, representa a nossa história. Muitas vezes também nós nos sentimos assim, achamos que estamos acuados, não temos para saída, não temos para onde ir, e ali na nossa insignificância, Deus nos atende, Ele nos ouve, e Ele nos capacita para a sua obra. Agora você entendeu? Entendeu o que aconteceu? O anjo do Senhor se revela a Gideão. E ele não escolhe ninguém da alta sociedade. Ele escolhe o mais novo de uma família pobre. É a lógica de Deus. Deus sempre
escolhe o improvável, o impensável para realizar a sua obra e assim não divide a sua glória com mais ninguém. Porque a glória, a honra é sempre do Senhor. A Ele toda honra, toda glória. O anjo do Senhor disse a Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Uma bela palavra de vitória, mas não convenceu a Gideão. Gideão estava de fato arrasado, amados. E aí ele diz assim: se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. O que acontece é o seguinte: aí ele se deu conta que Deus estava falando com ele. E para ele confirmar que era Deus realmente que estava falando com ele, ele resolveu fazer um teste. Ele estava tão assim, ensimismado, tão acanhado, tão triste, tão para baixo, tão depressivo, que ele não estava acreditando que era Deus que estava falando com ele. Mas quando Deus se revela e se impõe diante dele, ele diz: espera aí, deixa eu confirmar, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. É natural? E aí ele foi na casa dele, ele disse: mas espera aqui. E o anjo disse: eu vou esperar até que você volte. Pode ir lá preparar. E ele foi, preparou, choquei, aquela coisa toda, trouxe. Quando ele oferece, e o anjo aceita aquele sacrifício, que fogo consome tudo, Gideão se deu conta de quem estava falando com ele. Ele percebeu que era o próprio Deus que estava ali se revelando a ele. E o anjo do Senhor disse: esperaria. Ele preparou lá o cabrito, os pães asmos, levou, apresentou. E aí, amados, Gideão obedeceu a ordem de colocar naquela posição que o anjo tinha dito. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os pães, o fogo desceu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu na frente dos olhos de Deus. E agora era a prova que ele queria, era Deus que falara com ele. Só que aí um pavor terrível entrou no coração, na mente de Gideão. Ele ficou com medo, ele ficou apavorado, e esse pavor era motivado pelo fato de que ninguém podia ver a face de Deus sem que algo acontecesse. Mais perto que alguns chegaram, saía todo me cambaleante. E não ia ser diferente. Só um foguinho da presença, da glória de Deus. Não era Deus, não era só a presença da glória dele lá, numa sarça. O negócio não se consumia. E Moisés ficou já. Ele queria todo tocar. Vocês, ei, rapaz, Chico, lembra a vocação de Moisés? Aí Moisés ia tocar na sarça que ardia e consumia. Aí ele já chega para lá: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E aqui o próprio Deus, ele faz o que a gente chama de uma epifania. Ele aparece para Gideão, conversa com Gideão, fala com Gideão. E nessa conversa, Gideão, quando descobre que é Deus, que falara com ele ficou com medo. Naquela época, amados, ver a face de Deus
era praticamente uma sentença de morte. Era aniquilado. Quem via a face de Deus caía de qualquer jeito. E nessa situação ele ficou tremendo. Ele falou, agora eu vou morrer, não tem outro caminho. O que acontece? No versículo 23, o anjo do Senhor acalma o coração de Gideão e diz: Pai seja contigo, não temas, você não morrerá. Amém? Naquele lugar onde Deus falou com ele, Gideão edificou um altar ao Senhor e deu o nome: o Senhor é paz, que está em nós até o dia de hoje. Muitas coisas, amados, eu estou caminhando aqui para o final. Muitas coisas Deus fez através da vida de Gideão, milagres, maravilhas, mas também ele fez a sua parte, ele obedeceu a ordem do Senhor, mesmo quando essa ordem foi sacrificar um boi do pai dele. Essa é uma história que a gente tem que contar em outro sermão. Ele teve que pegar um boi que era do pai e sacrificar. Essa história é séria. Nem sempre os planos de Deus para a nossa vida são exatamente aquilo que nós mesmos escolhemos para nós. Porém, se os planos de Deus confrontarem a você e a mim, se a vontade soberana de Deus se impor a mim e a você mais uma vez, não se atemorize, porque Deus te capacitará para exercer o seu plano. Deus quer o melhor para cada um dos seus servos e servas, mesmo quando não entendemos os acontecimentos que nos cercam. Nós podemos crer que grandes vitórias o Senhor pode nos dar. Nenhum dos planos do Senhor, amados, pode ser frustrado. Já os nossos planos, a maioria deles, se frustram quando nós confiamos em nós mesmos. Então, a vontade do Senhor em nossa vida é a garantia de que tudo vai dar certo. Amém? Que nós possamos viver e aprender nesse exemplo, nessa vocação de Gideão. Não adianta nos esconder. Quando Deus aparecer a nós, quando Deus se revelar a nós, quando Deus impuser sobre nós a sua vontade, aceitemos, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir para que Deus também toque no seu coração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela vida, Pai, de cada um dos teus filhos que também estão assistindo a essa transmissão e que assistirão. Abençoa a tua igreja, Pai. Desperta, Pai, o teu povo, mesmo no meio, ó Deus, dessa crise violenta que nós estamos atravessando. Que o Senhor também se revele, Pai, assim como fizestes a Gideão. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor tabernacule, ó Deus, em cada lar, em cada vida, e faça com que cada um de nós entenda, compreenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E assim, ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe.